Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias, na Horizonte Algarve. Muito bem-vindos a mais um programa Aqui e Ali e desta vez estamos nada mais nada menos que na casa do Dr. Mendes Bota. Muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório, nas suas instalações, a esta hora da manhã. E vamos conversar aqui um pouco sobre a atualidade, sobre o que é que tem estado a fazer, o que é que pretende fazer e quais são as suas ideias em geral. Eu tive que preparar muito bem esta entrevista, tive que escrever aqui umas perguntas muito rebuscadas porque temos respostas à altura, não é? Vamos fazer por isso. Vamos ver. Portanto, Dr. Mendes Bota, apesar de estar retirado da vida política ativa, é uma pessoa que continua a acompanhar de perto a situação atual, tanto no Algarve como no país e no mundo. Como viu o surgimento da guerra da Rússia e Ucrânia e que desenvolvimentos são ainda de esperar e as suas consequências a nível da economia global e já agora em Portugal e no Algarve? Bem, as consequências estão à vista de todos. Nós vista, sentimos na carteira, sentimos quando vamos ao supermercado, sentimos quando pagamos a fatura da luz, do gás, etc. Portanto, agora é preciso que se diga que nada disto aconteceu apenas por causa da guerra. Há muitos sintomas. Não, portanto, a tendência inflacionária já vinha atrás, já se vinha a fazer sentir. É evidente que a guerra apenas acentuou e acelerou. Portanto, não, é evidente, não sou vidente para prever qual é o desfecho. Da mesma maneira que eu devo confessar que para mim foi uma surpresa ver a Rússia tomar a iniciativa que tomou e, portanto, através do seu presidente, Putin. Eu nunca esperei que chegasse, digamos, o destempero e a audácia e a falta de respeito por todos os mecanismos que existem a nível internacional em termos de legislação, em termos de relações internacionais, em termos de compromissos através de convenções internacionais. Ele deitou isso tudo para o lixo de um momento para o outro, e, portanto, com umas consequências que são imprevisíveis, quer para a Rússia, quer para todos os países, para o país invadido que foi a Ucrânia, quer para toda a Europa, quer para todo o mundo. Eu acho que isto ninguém está incólume em relação aos efeitos nefastos desta guerra. Todas as guerras são más, portanto não vou dizer que esta é melhor do que outra guerra, e também não vou dizer que, digamos, as culpas e, digamos, os principais responsáveis pelos morticínios que se assistem, que estão todos do mesmo lado. Isso aí não vale a pena nós termos essa ilusão de que de um lado só estão bons e do outro lado só estão maus. É evidente que neste caso eu não tenho dúvidas nenhumas de que o agressor é a Rússia e de que aquilo que fez e que está a fazer, com prejuízo para muitos milhões de pessoas no mundo inteiro, é uma coisa absolutamente indesculpável. E, portanto, agora, como é que isto vai parar? Não sei. O Algarve tem os efeitos genéricos do conflito, como todos os outros. É evidente que num primeiro momento nós estamos, digamos, a passar por uma fase do pós-pandemia em que o turismo recuperou bastante. O turismo internacional para o Algarve, para Portugal, considera-se ainda um destino um pouco longínquo em relação ao teatro de guerra e, portanto, de certa maneira acham que aqui se está mais seguro. É evidente que hoje em dia, dentro da geoestratégia mundial, ninguém está seguro em lado nenhum. Mas, se tivermos uma escala de menos seguro para mais seguro, de momento nós estamos dentro daqueles locais mais aprazíveis, onde se pode passar umas férias relativamente seguros. Portanto, agora, é evidente que nós sofreremos, porque se há setor económico mais sensível a questões de segurança internacional, a questões que afetam os transportes, neste caso através da energia, através dos preços, portanto, a escalada de preços para as viagens, portanto, torna quase insuportável para muita gente continuar a fazer férias. Portanto, eu diria que nós temos aqui uma monodependência, ou quase monodependência económica em relação ao turismo, que nos deixa como região muito fragilizados. Ou seja, nós não temos uma indústria possante que aguente, digamos, um mau tempo para o setor turístico, e de um momento para o outro nós podemos estar a zero. Eu nunca mais me esqueci quando eclodiu a Guerra do Golfo, já há muitos anos, e de um dia para o outro o Algarve, que estava cheio, ficou completamente vazio. E levou muito tempo para recuperar, digamos, esse mercado. Portanto, eu diria, os efeitos, não é possível nós prevermos quando é que tudo isto vai acabar. Infelizmente,
o setor mais produtivo ou mais lucrativo do mundo ainda é o setor do armamento. É o setor que vive e que se alimenta das guerras e que se alimenta dos conflitos e que se alimenta da mortandade das pessoas. E eu diria que se há setor a ganhar neste momento fortunas colossais, é o setor do armamento, do equipamento de guerra. E esse setor, infelizmente, ainda tem um grande predomínio, portanto, a tal máquina, o tal aparelho militar industrial, tem um grande domínio sobre, digamos, as lideranças e as elites políticas de alguns países muito fortes e que têm muito a ver com tudo isto. Portanto, desde logo com a Rússia e desde logo com os Estados Unidos, com o Reino Unido, que são grandes potências de produção de armamento e que, obviamente, há muita gente a ganhar dinheiro e, por via indireta, influenciam também as lideranças. Ou seja, não há, digamos, um esforço sério para se conseguir a paz. Porque está a funcionar bem. Está a funcionar muito bem um determinado setor que é liderante dentro de tudo isto. E, portanto, eu estou muito cético em relação ao futuro, mas isto é um lugar comum. Quem é que não está cético? Quem é que não está preocupado? Quer dizer, um político dizer que está preocupado, isso é igual a zero. Todos estamos preocupados. A questão é que ninguém tem a varinha mágica na algibeira e ninguém tem uma solução mágica para tudo isto. E não dá para tomar decisões. Vamos agora sair da guerra e voltar para Portugal, para assuntos digamos, de maior atualidade. Apesar que esta entrevista vai sair daqui a umas semanas e já este assunto talvez não seja tão atual. Mas sim, vamos falar um pouco das recentes medidas tomadas, apresentadas pelo Primeiro-Ministro para minimizar o efeito da inflação, principalmente nas famílias, como consequência da guerra. Isto é como tudo. É evidente que para uns o dinheiro será sempre pouco, para outros o dinheiro será um esforço considerável. Eu penso que no meio é que está a virtude e que está o equilíbrio, não é? Nós temos que ter noção de que Portugal, infelizmente, atingiu um nível de endividamento externo, quer público, quer privado, que é absolutamente incomportável. E ainda é mais incomportável quando estamos numa fase de subida dos juros. As taxas de juros, quer do Banco Central Europeu, quer em geral do sistema bancário e financeiro, estão em alta. E isso tem uma repercussão enorme nas famílias, tem uma repercussão enorme, digamos, no investimento, no desenvolvimento da economia. Portanto, eu acho que neste momento o que nós temos que procurar é, temos que investir a ajudar as famílias que estão a passar muito mal com esta crise, mas também temos que ter a noção de que o país tem recursos limitados e que não pode abrir, digamos, a caixa de Pandora como se não houvesse amanhã. Até quando, não é? Até quando? Portanto, agora, é evidente que uma coisa é nós termos a noção das nossas limitações orçamentais, a outra coisa é fazer da política, digamos, uma arte mágica, ou tentar, digamos, criar ilusões. E como se viu por todas as reações que houve ao anúncio do Primeiro-Ministro, em que desde a extrema-esquerda à extrema-direita todos condenaram sobretudo aquilo que se passa com os aumentos das pensões, em que se está a dar com uma mão e se está a tirar com a outra no futuro. E se calhar o que se tira é muito mais porque implica uma alteração estrutural do fórmula de cálculo da atualização automática das pensões. Portanto, que é para o resto da vida. Que é para o resto da vida. E portanto, ao passo que estamos aqui a criar uma ilusão com uma antecipação de meia pensão, meio mês de pensão já em outubro, mas a condicionar todo o futuro. E portanto, eu acho que, sabendo nós que a pensão média de sobrevivência, de velhice em Portugal é muito baixa, nós estamos de facto a condicionar o futuro de muitos milhões de portugueses enquanto forem vivos, e isso não é justo, não é próprio de uma sociedade que procura, digamos, dar uma vida condigna a todos os cidadãos. Depois a outra questão, que também é um passo de mágica, mas eu diria, são daquelas virtudes de polichinelo que se descobrem imediatamente, que é a questão do IVA sobre a eletricidade. Quer dizer, quando se diz que se reduz o IVA para a taxa mínima apenas para determinado tipo de consumidores até 100 kWh. Ora, 100 kWh é quase um consumidor que tem uma lâmpada em casa. Quer dizer, eu pergunto quantas pessoas é que têm
até 100 km/h. E, portanto, isso de facto, eu acho que foi uma tentativa de escamotear ou de enganar, pode-se dizer mesmo, enganar os cidadãos, que não se deixaram enganar, como é óbvio, nesta matéria está tudo com os sinais de alerta no seu máximo. Bom, portanto, resumindo, eu não vou discutir se era possível, em vez de 2 mil milhões, fazer 4 mil ou 5 mil milhões. Eu digo é que há opções neste país que foram ruinosas para Portugal e que provavelmente, se não tivessem sido tomadas, teriam libertado muitos meios financeiros que agora, em tempo de emergência, teriam sido muito úteis. Dou-lhe um exemplo. O que se passa com a TAP é uma coisa absolutamente espantosa. Uma empresa que se tinha conseguido privatizar, ou seja, retirar um encargo enorme do Estado com o prejuízo crónico que a TAP teve e terá até ao fim da vida, portanto, houve um governo liderado pelo Dr. António Costa que entendeu reverter essa medida e indemnizar chorudamente os privados que lá estavam e que tinham a responsabilidade do prejuízo e transferiu para o setor do Estado, digamos, um prejuízo colossal, que já vai em 4 mil milhões de euros. Eu pergunto, esses 4 mil milhões de euros fariam muita falta agora. Agora, seguramente. Mas há outras decisões que também tiveram um grande impacto. Por exemplo, o reverter o horário semanal de trabalho para as 35 horas obrigou, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde e outros setores, a ter que empregar muito mais gente para colmatar, digamos, aquilo que antes estava coberto, em termos de horário de trabalho. Mas muitos dirão que, afinal, pois isso é bom porque criou mais postos de trabalho. Mas criou mais postos de trabalho, mas a despesa aumentou muito mais para fazer o mesmo serviço. E, aliás, nem sequer está a fazer, como sabemos, o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, está num déficit de serviço e digamos, de despacho daquilo que lhe está incumbido, muito negativo, portanto não vale a pena. Mas isto é só para dizer que é-me difícil dizer se neste momento poderia ser mais ou não, mas o que nós contestamos é determinado tipo de medidas que são apresentadas como se fossem beneficiar os cidadãos e, no fundo, nós chegamos à conclusão que não beneficiam, antes pelo contrário. Dr. Mendes Bota, o que pensa da demissão da Ministra da Saúde e da situação vivida nas urgências dos hospitais ultimamente? Isto advém também um pouco daquilo que falei há pouco, né? Mas, sobretudo, eu devo confessar que não tenho pela ex-Ministra da Saúde, ainda atual, futura ex-Ministra da Saúde. Isto é uma coisa também um bocado surrealista, que é responder-se num setor que está sob emergência, portanto, responder-se com uma calma, uma paz de espírito, em que se dá todo o tempo para substituir uma ministra de um setor que está em polvorosa. E, portanto, isto não faz sentido nenhum. Bom, mas seja como for, eu não tenho, pessoalmente, nunca tive nenhuma simpatia pessoal pela figura da senhora ministra, sobretudo pela forma algo arrogante, forma algo, eu não diria displicente, mas muito ideológica, como ela procurou gerir e geriu mal. Portanto, aquilo que se atribui como um grande feito da senhora futura ex-ministra, de que geriu a pandemia. Não geriu a pandemia, mas recordemos o que é que foi gerir a pandemia. Foi deixar milhões de portugueses que sem os serviços médicos que eram necessários, ou seja, focou-se tudo para a pandemia, esqueceram-se, todas as pessoas que tinham doenças, enfim, graves, que deixaram de ter a assistência, deixaram de ter as consultas, deixaram de ter as operações. Portanto, isso é um balanço que está por fazer. Por outro lado, o sucesso da operação de vacinação teve que se buscar à Marinha alguém que coordenasse um serviço que o Serviço Nacional de Saúde não foi capaz de fazer convenientemente. E, portanto, eu não sei porque é que algumas pessoas veem grandes méritos na senhora ministra. Eu acho que a única coisa que eu acho espantoso é como é que ela aguentou tanto tempo. Mas, de facto, não reestruturou nada. Anunciou cada vez que havia um problema, uma morte, um serviço que fechava, um parto que correu mal, portanto, anunciava um plano de emergência. Andámos em planos de emergência que nunca se concretizaram, andaram a despejar dinheiro, que o Ministro das Finanças já disse que o problema da saúde era de organização e não de orçamental, ou seja, despejou-se dinheiro em cima dos problemas, mas não se resolveram os problemas. Portanto, o que eu acho que ela já se demitiu tarde.
E a seu ver, o que é que poderia ser feito, ou o que é que acha que se poderia minimizar a nível de... Não, eu em matéria de saúde não sou especialista, não sou médico, nunca fui do setor, nunca trabalhei nesse setor. Mas é político. Sim, não fui político, mas tenho algum prurido de estar aqui a querer dar conselhos nessa matéria. É uma matéria demasiado complexa. É talvez a par da educação, os ministérios mais quentes, mais pesados, mais difíceis de gerir, e portanto seria, digamos, uma estultícia da minha parte estar a querer dar... Eu, em matéria de saúde, só há uma coisa, e que tem a ver com o Algarve, que a mim me choca. E devo dizer que a minha crítica é transversal. Porque todos os partidos que passaram pelo poder, todos eles prometeram o mesmo e não cumpriram. Estamos a falar do hospital. Estou a falar do Hospital Central do Algarve. Para mim é absolutamente impensável como é que tantos hospitais no país conseguiram passar acima em termos de concretização, passaram à frente do Hospital Central do Algarve, que aqui há 20 anos já era o número 1 da lista, e veja quantos já foram construídos desde essa altura. E o Hospital Central do Algarve continua a ser, digamos, uma miríade, uma lenda, que não sei se algum dia se concretizará. Porque, ainda por cima, nós temos aqui, digamos, eu não diria uma obstrução, mas pelo menos não há uma força efetiva nesse sentido, por parte de autarquias e autarcas, que neste momento acolhem os dois hospitais, as grandes unidades hospitalares que existem, que é Faro e Portimão. E eu, com todo o devido respeito, e sobretudo em Faro, eu devo dizer que aquele hospital já teve o seu papel importantíssimo, mas hoje não está na localização adequada. Tem uns acessos absolutamente maus, é difícil em certas horas chegar lá a horas, não tem estacionamentos nem para funcionários, nem para utentes, nada, portanto, aquilo, e já para não falar nas instalações, que andamos sempre ali a querer tapar buracos, a fazer melhoramentos aqui ou acolá, quando temos um local público, temos terreno, chegou a ser anunciado, eu fui ao lançamento da primeira pedra, não é? Pelo antigo primeiro-ministro José Sócrates, que montou uma tenda espetacular, fez um PowerPoint muito bonito e como vê, Sócrates já lá vai e nós ainda aqui estamos nesta pobreza franciscana. Não há localização nenhuma melhor no Algarve para ter um hospital central universitário em grandes condições do que o Parque das Cidades. Tem estacionamento, tem os acessos melhores do Algarve, portanto não venham dizer o contrário, só que às vezes há mentalidades pequeninas, bairrísticas, que deixa-me manter aqui este hospital porque isto está aqui no centro da minha cidade. Está aqui no centro da minha cidade. Só que isso já não é servir bem a população. Portanto, digamos que eu não dou conselhos, mas continuo reivindicativo e digo: todos os partidos deviam ter vergonha na cara. Eu próprio dei a cara por isso. Infelizmente nunca fui governante, não tive, e também não tive o poder de levar o meu partido, quando esteve no governo, a tornar isso uma prioridade. É verdade que também o meu partido esteve no governo em momentos de grande crise orçamental e portanto em que não foram os momentos mais adequados, mas ao longo destas décadas já houve outros momentos em que isso teria sido possível, se tivesse havido vontade política. E, portanto, olha, aqui fica, em matéria de saúde, eu, além de constatar que muitos serviços não funcionam bem, eu devo também salvaguardar uma coisa. Cuidado, eu sou utente de serviço público e de serviço privado, ao mesmo tempo. E tenho a minha médica de família, e devo dizer, estou satisfeitíssimo com ela, tivemos uma sorte incrível na minha família ter aquela médica que se interessa verdadeiramente, não tem razão nenhuma de queixa da unidade de saúde familiar. Já tive e fui operado e com gravidade em hospitais públicos e só tenho a dizer bem do pundonor, da dedicação, da forma como fui atendido, e não tive qualquer privilégio. Fui como os outros que lá estavam na mesma enfermaria, no mesmo sítio, no mesmo quarto. Mas a verdade é que sinto que há ali muita dádiva e há também competência. Não digo todos, é evidente, mas há muita competência. E, portanto, eu sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde. É um bem constitucional de que os portugueses nunca deveriam, em tempo nenhum, abdicar. Segundo as últimas estimativas, o turismo no Algarve irá bater os números recorde de dormidas até agora.
ultrapassando assim o melhor ano, que era 2019, antes da pandemia. Será esta uma situação duradoura? Será o efeito da nossa posição geográfica relativamente à guerra? O que é que acha relativamente a estes dados? Não, em primeiro lugar, acho normal que o turismo, uma vez ultrapassadas certas restrições que a pandemia obrigou, que o turismo recupere rapidamente os níveis pré-pandemia. Porquê? Porque a capacidade de instalação está feita, está aí no terreno, e portanto, havendo uma predisposição, e esse acho que é um fator fundamental, é que quer os portugueses, quer os outros turistas de outros países, estavam ansiosos por voltar ao mar, à praia, a comer fora, nos restaurantes. Portanto, festas, espetáculos... Desculpa, isto é natural. A seguir, não se esqueça que a seguir à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial houve booms, houve as décadas de loucura, as pessoas estiveram oprimidas durante aquele tempo e de repente dá-se uma explosão e portanto é isso também um pouco que se está a passar por aqui. Eu acho que o turismo no Algarve tem todas as condições, como disse, até pela questão da segurança geoestratégica. Há outros aspectos de segurança que eu tenho abordado, aliás, noutros fóruns, que me preocupam no Algarve. Pronto, é evidente. Tais como? Rapidamente. Vamos lá ver, o Algarve tem a noite. A noite é fundamental, as pessoas gostam muito, mas hoje em dia a noite tornou-se um lugar e um tempo complicados. Veja só o número de assassinatos, de agressões bárbaras que existem, às vezes perpetradas por aqueles que se dizem seguranças, entre aspas, mas que não são propriamente seguranças, são pessoas que levam o dia a bombar num ginásio, a tentar fazer musculatura e depois à noite, no primeiro incauto que lhe aparece à frente, põe à prova a sua capacidade muscular e de combate. E, portanto, mas isso é apenas um dos aspectos. Veja bem os crimes que tem havido aqui na região, de vez em quando, crimes, enfim, como a esta. nível nacional também, sim. Não, mas eu estou a dizer isto a nível nacional, mas no Algarve as coisas também se têm passado. Depois já há esta insegurança que é o pequeno assalto. Já não há um respeito, como havia antigamente, pela propriedade privada, em que se deixava a porta aberta, o postigo aberto. Hoje nada. E portanto hoje quando a gente vê toda a gente a queixar-se, as alfarrobas, ai minhas alfarrobas, pronto, isso também é um sintoma geral, porque há muita gente também que veio para o Algarve, e portanto isto hoje já não é só os algarvios, há muita gente de fora, e quando as necessidades aguçam, portanto muitas vezes o roubo também é uma fonte alternativa de rendimento, mas é assim. Mas tem-se lutado um pouco pelo turismo de qualidade. Não, mas o turismo de qualidade pode existir, mas é preciso... Mas tem que haver formação também. Tem que haver formação, é evidente, mas repare, o problema que há de pessoal. Todas as unidades hoteleiras se queixam que não têm pessoas. Não tem pessoal. Está a haver uma importação massiva de pessoas até de muito longe e que no fundo são quem tem assegurado o funcionamento das estruturas mas turísticas. Mas que não conhecem bem o idioma, os costumes... Conhecem os costumes, têm filosofias de vida diferentes e portanto há aqui um choque e comem sardinhas com ketchup. Tudo pode acontecer. Há aqui um choque sociocultural neste momento em vias. Se você se recordar, hoje, eu diria, pela minha experiência pessoal, 90% das pessoas que servem nos restaurantes não são portuguesas. Muito menos algarvias. Você vai a um centro comercial, se calhar 70, 80% das pessoas que lá estão a trabalhar nas lojas, a vender, não são portuguesas. E pronto, mas a verdade é esta. E se não fossem elas, como é que aquilo abria? Como é que funcionava? Como é que funcionava? E isto traz-nos para outros problemas do Algarve, que aliás quero falar, que é este. Se você tem pessoas que vêm para cá trabalhar, muitas delas não são salários elevados. Como é que é possível pagar uma casa? Como é que é possível pagar um quarto para essa gente? Que é um grande problema da habitação no Algarve, não é? E que está neste momento, aliás, também tenho feito essa denúncia, não há uma política de habitação. Algumas autarquias estão a tentar... Poucas, mas é sempre com pequena dimensão, quer dizer, o fenómeno é é gigantesco. Estamos a falar de muitos milhares de pessoas. Pois. E portanto, empresas que vêm para o Algarve até fazer uma obra pública, onde é que metem essas pessoas a dormir? Bom, e portanto, isto está a levar a que há um recurso a casas pré-fabricadas que se instalam não importa aonde, se instalam sem infraestruturas. Está a falar das casas ilegais.
A maior parte são A ilegais. maior parte. Claro, então, e porquê? Porque as câmaras estão Porque lá. algumas legais. Não, algumas legais, sem dúvida, mas você veja, a inflação de estabelecimentos de venda de casas pré-fabricadas que existe ao longo da 125 Sim. é porque o fenómeno é gigantesco. E aliás, Elas estão lá e porque- nós vemos surgir. Claro. E qual é o problema? É que a pessoa que mete um projeto na Câmara espera anos e anos por uma decisão. E é isto aqui, chega-se ali e desde 4.000 euros até 50.000 euros pode-se ter até uma vivenda. Portanto, ou seja, há casas para todos os gostos. E que se montam de um momento para o outro e nem é preciso nem licença nem coisa nenhuma. Porquê? Eletricidade, ou põe-se painéis, ou então diz que se vai fazer um furo. Pois. Não, mas diz que vai-se fazer um furo para a agricultura, faz-se o furo, tem-se a água do furo e o esgoto faz uma fossa cética. E portanto voltamos aqui ao Algarve de há 40 anos, que estava pejado de fossas céticas. Quer dizer, nós tivemos um avanço civilizacional, neste momento estamos numa fase de caos urbanístico. E isto tudo tem a ver também com a falta de uma política de habitação, porque também há muitos anos que se perdeu das autarquias e do Estado, perdeu-se essa política em que se construíam e financiavam associações de moradores, cooperativas de habitação. E agora, onde é que elas estão? Portanto, isto é um problema que me preocupa muito, que tem a ver não só com o país inteiro, mas tem a ver muito com o Algarve. Porque acho que o Algarve não está preparado para esta revolução autêntica no mercado de trabalho. Só se pensou no turismo, Só. na construção de hotéis, de hotelaria, da hospedagem, de restauração e Não, e não esqueceram-se das esquece pessoas da retaguarda, da retaguarda. que é fundamental. Pois. Que é fundamental. E, portanto, bom, mas isso agora compete também a quem está no poder ter essas preocupações, não é? Estamos, de certa maneira, de bancada a assistir, mas temos o direito à nossa opinião e ao nosso conselho. Pronto, é só isso. Falando portanto, desta problemática habitacional, entramos noutra problemática atual que é a seca. O que é que poderia ser feito para minimizar esta problemática, dado que já temos projetos de salinização, existem várias propostas, mas até agora estamos em plena seca e já com algumas restrições. Você sabe quem foi o primeiro político em Portugal que defendeu há muitos anos as desalinizadoras? Não sei. Fui eu. Fui eu. Alguém ligou? Zero. Era, se calhar, E muito certo, porque é que eu falei? Com esta tecnologia da osmose inversa, fiz conferências, fiz até um vídeo sobre isso, procurei sensibilizar. Ninguém quis saber. Porque era mais fácil, porque quando chove, há água. E quando chove, a barragem enche, está todo mundo feliz, os furos não foram abaixo, a salinização do mar não avançou pelos recursos aquíferos subterrâneos e, portanto, toda a gente achou que isto durava sempre. Só que há uma tendência de muito longo prazo, é que a precipitação no Algarve, sobretudo nestas zonas do sul da Europa, cada vez está a ser menor. E, portanto, é um problema que tem que ser atacado de frente. Hoje já se fala aí numa desalinizadora. Bom, eu conheço desalinizadoras em Barcelona, em Londres, mas conheço há 20 anos, não é de agora. Pois. E, portanto, não tínhamos dúvida, eu sei que há inconvenientes. Sei que há muita gente, ambientalistas, que dizem, mas isso também provoca outros, a salmoura. Depois está bem, mas querem o quê? Que as pessoas morram de sede? Não querem que se regue a agricultura? Então, mas depois, se não regarem a agricultura, como é que querem comer? Mesmo os vegetarianos, o vegetalzinho está ali com fartura no supermercado, vende aonde? Pensam que vem apenas das hortinhas, como cada um de nós, faz um canteirozinho e resolve o problema? Não. Isso hoje já não se alimenta uma cidade assim. Já não se alimenta milhões de pessoas assim. Portanto, é evidente que todas as soluções têm prós e têm contras. Tem é que se ver o que é fundamental. Fundamental é nós termos abastecimento público de água garantido e, portanto, eu acho isto curioso, porque eu há pouco tempo participei numa conferência sobre a questão da água. E eu alertei, mas até porque é que não se faz ali aquela barragem da Foupana, que tem condições, nós precisamos de reter, quando chove, precisamos de reter o máximo de água. Foi a maior obra que o professor Cavaco Silva fez como Primeiro-Ministro no Algarve, foram as barragens de Beliche, ou de Leite, ou de Louca. Portanto, essas barragens são fundamentais. Nós hoje não teríamos a estabilidade que temos tido no abastecimento de água se não fosse essas barragens. Sim, passámos um verão praticamente... Foi autoestrada ou foi a via do Infante? Não.
Tudo isso é importante, mas a mais estrutural, porque eu vivia seca nos anos 80. Eu era autarca, fui presidente da Câmara e enfrentámos dificuldades enormes e nessa altura não havia barragens. Foi a partir daí que se começou a criar o plano de construção de barragens. Como compara a seca de há 40 anos com a atual? Não, nós estamos melhor preparados hoje em dia para enfrentar, digamos, uma situação de emergência. Há outros recursos, não tenho dúvidas. Na altura não se sabia pouco, sabia-se pouco, andava-se a furar ao calhas. Eu recordo-me dos tempos em que a população de Loulé, com falta de água, nós andávamos a fazer furos, quase com o vedor, andava, olha aqui a varinha está aqui e tal. Hoje não, hoje temos um conhecimento científico muito maior dos nossos recursos subterrâneos. Se for necessário, é preciso dizê-lo, se for necessário, há furos que podem ser reativados, que estão neste momento desativados. No caso de emergência. Exatamente, e portanto eu, apesar de tudo, acho que hoje estamos muito melhor equipados do que estávamos anteriormente. Agora, há uma coisa fundamental, há um grande desperdício de água. A começar desde logo nas redes que existem, que perdem, sei lá, 40, 30, 40, 50%, perdem nas tubagens, estão rotas, etc. A continuar nos hábitos de consumo das pessoas. É porque muita gente não tem noção de como pode poupar água. Portanto, tem que haver uma campanha de sensibilização que começa desde a nossa cozinha, até a nossa casa de banho, até aos banhos que as pessoas tomam, até à maneira como se rega jardins, como se rega pátios. Há todo um esforço que não foi feito ainda em grande escala. Gasta-se muito dinheiro em campanhas supérfluas e há campanhas tão básicas como esta que deveriam existir. Portanto, como é que vejo? Vejo, sinceramente, eu não sou técnico dessa matéria, mas no outro dia falei na Fopana, uma professora da universidade e caiu-me com os 4 pés em cima, os 2 pés e as 2 mãos, quase como se eu estivesse a dizer uma heresia. Qual? Barragens? Nem pensar. Enfim, eu sei que há inconvenientes. A barragem impede os aluviões de chegarem, impede o reenchimento das areias nas praias. Mas, por amor de Deus, vamos ver o que é fundamental. O que é fundamental é termos a areia na praia ou termos água na torneira. Bom, se calhar temos que arranjar uma maneira de compatibilizar. Claro. Mas as pessoas estão um pouco cansadas também de ser sempre a população a ter que fazer, a ter que poupar água, a ter que minimizar isto, minimizar aquilo, havendo depois canos rotos, havendo fugas de água. E cai sempre sobre o Zé Povinho, por dizer assim, aquela coisa de tem que poupar, ou seja, a população já poupa tanto, ainda tem que tomar banho só meio banho ou não lavar o carro para que se perceba que estamos a poupar água. Não. E os que deveriam... Pois, o Estado nunca dá um bom exemplo, ou seja, o Estado não é o primeiro a dar o exemplo quando deveria ser. Mas repara, há coisas muito básicas. Eu vejo na minha casa, nós adotámos determinadas práticas. Para já, acabámos com banheiras para tomar banho. Sim. Pronto. E portanto, só o facto de não tomar banho de banheira e tomar o banho de chuveiro, já significa... E não me custa nada, antes pelo contrário, devo dizer, até prefiro. Segundo lugar, a pressão que há nas torneiras, nos chuveiros, pode ser também limitada. Ou seja, em vez de sair água com um jaco com um jaco muito forte e com tanta água, pode sair menos. E isso incomoda-me o quê? Nada, não me incomoda rigorosamente nada. Portanto, há coisas que podem ser levadas à prática sem grande esforço nem grande sacrifício. Há outras, em caso de emergência, nós temos todos que nos sacrificar. Mas o Estado, como dizem muito bem, o Estado tem que ser o primeiro a dar o exemplo. 30% ou 40% de fuga de água é muita coisa. É muita fruta. É muita coisa. Mas vamos voltar agora um pouco, vamos virar-nos um pouco mais para o Dr. Mendes Bota, político, da pessoa, de todos os cargos que desempenhou a nível tanto nacional como internacional, nas mais variadas posições. O seu trajeto político, portanto, é sebejamente conhecido. Mas dentro de todos os cargos que desempenhou, não quero que me enumere todos, obviamente, mas de todos os cargos que desempenhou, qual foi para si o mais desafiante? É preciso dizer que a minha vida vai dar um livro ou mais, eu estou a escrever e, portanto, agora tenho tempo para isso. E acho que é uma vida que tive a felicidade de ser uma vida interessante, porque foi diversificada. Eu, pronto, não é evidente, não desempenhei todo o tipo de cargos possíveis e imaginários, mas desempenhei-se em situações diferentes.
Então eu vou-lhe dizer, em termos daquilo que é a nossa realização pessoal, no sentido de que estamos a fazer o bem direto a pessoas no dia a dia, a experiência autárquica foi fabulosa. Atravessei uma década... Mais direta, não é? Mais direta. Não há dia nenhum em que um autarca não beneficie diretamente 8, 10, 20 pessoas. Nem que seja mandar pôr uma lâmpada, tapar um buraco à frente da porta, nem que seja a decidir fazer uma rede de água ou de esgotos, seja o que for. Portanto, e todos os dias, ou a fazer desbloquear um processo burocrático que está numa Câmara emperrado. Eu acho que nós sentimos uma grande satisfação. Eu tive uma grande felicidade, que foi a década de 80, em que estava quase tudo por fazer. E, portanto, foi uma década em que... Fazia, via-se, não é? Está a ver, levar a luz, a eletricidade a tantas pessoas. Eu estive em centenas de lugares inaugurados em eletricidade, a felicidade dessas pessoas. Depois começar a rede de esgotos, a rede de águas, de saneamento, as estradas, milhares de quilómetros, umas em terra batida, outras em Alcatrão, o que se rasgou. Eu diria que vivi a década em que o 25 de Abril finalmente pôde começar a cumprir-se. E é preciso agora recordar um pouco como é que era a vida antes, que as pessoas não sabem. Metade, se calhar metade daquilo que é a cidade de Lolé hoje, ou não tinha esgotos, ou não tinha águas, ou não tinha eletricidade, dentro da cidade. Cortei é a mesma coisa. Portanto, já para não falar, então imagino que é Salir, Alta, Mexial, portanto, é evidente. Isso deu uma grande satisfação. Portanto, depois, no Conselho da Europa, eu tive a felicidade de fazer aquilo que globalmente eu acho que beneficiou mais pessoas, que foi a luta contra a violência doméstica, a luta contra a violência de género, contra a violência sobre as mulheres, foi ter estado na origem, no cerne, no desenvolvimento, até na escritura também da Convenção de Istambul, que é a Convenção de Luta contra a Violência Doméstica e de Género, portanto isso foi o que me deu mais prazer no sentido legislativo do termo. Eu estive muitos anos na Assembleia da República, mas às vezes fiz muitos discursos na Assembleia da República, trabalhei incessantemente 10, 12, 14, 16 horas por dia, sábados, domingos, feriados, dia de Natal, não tinha parança, mas muitas vezes nós espremíamos aquilo tudo ao fim do dia e digo, mas tantas palavras serviram para quê? E a sensação de realização era menor. Portanto, mas foi interessante, é evidente, fui 24 anos deputado europeu, deputado nacional, no conjunto, 24 anos, é quase uma vida, fiz muita coisa que me orgulho, algumas se calhar não deveria ter feito ou da maneira como fiz, mas pelo alcance extraordinário que teve a Convenção de Istambul, na qual eu fui o relator, o iniciador e um dos contribuintes, um dos contribuintes. E isso foi reconhecido a nível internacional, e pelo prazer de fazer o bem a tanta gente na minha terra natal. Portanto, eu digo, mas são diferentes, eu não posso dizer que gostei mais do Conselho da Europa do que gostei naquilo. Depois encerrei, digamos, este percurso pela via diplomática, portanto fui diplomata junto ao Conselho da Europa em Estrasburgo e junto ao Vaticano e da FAO em Roma, e digamos foi uma experiência diferente, portanto não é um cargo político puro e duro, mas foi uma experiência muito interessante. Conheci o Papa atual, portanto, Francisco, 4 vezes, estive 4 vezes com ele, pessoa extremamente simpática. E pelo sorriso foi... é uma pessoa com a qual eu me identifico muito, sabe? Okay. Identifico muito, até em matérias políticas, portanto, identifico muito em matéria ambiental, identifico muito em matéria como ele luta contra, por exemplo, a prostituição. É uma coisa que em Portugal nunca ouvi falar. O Vaticano publicou, e eu estive nesse lançamento, publicou umas orientações para que a nível global, onde houver católicos, deve haver uma denúncia da escravatura sexual das mulheres que são obrigadas à prostituição. Onde houver esse tipo de escravatura e de servidão. E eu não vejo nenhum sinal, em Portugal, nem no Algarve, nem em lado nenhum, não vi, até hoje, posso estar enganado, mas não vi nenhum sinal de denúncia, de revolta da comunidade católica a cumprir instruções e orientações que eu vi que foram tomadas pelo Vaticano. Denúncias do tráfico de seres humanos, toda a gente sabe.
pergunta-me coisas no Algarve que eu detesto. Basta ir ali, sabe, você conhece, não muito longe daqui, portanto, onde nós estamos, existem estradas onde as mulheres são exploradas e estão ali a vender o corpo e toda a gente sabe que são máfias que as exploram, que as trazem, que substituem, que maltratam, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Há casas de alterno a funcionar impunemente, e ninguém as fecha, ninguém... Portanto, tudo isto se passa. Portanto, aí está uma situação que eu, como diplomata, tive a ocasião de testemunhar. Posso lhe dizer, há orientações muito claras do Papa Francisco nessa matéria e não vi até hoje, não dei conta de que houvesse qualquer movimento da comunidade católica a cumprir essa orientação. Mas agora, dando continuidade aqui à sua resposta, e é assim, é a pergunta do $1 milhão, que se eu não fizer, ninguém me perdoa. Aliás, induziram a fazer. Digam-me o que é que se passa aí. Está mesmo retirado da política ativa, de qualquer modo, ou seja, está retirado definitivamente ou ainda em circunstâncias especiais pondera poder voltar? Não, eu sempre tive um objetivo, eu sou um planeador, por natureza, toda a minha vida gostei sempre, gosto de improviso, e improviso quando falo, mas muitas vezes, e quando penso também, criatividade, mas gosto de pensar a médio e longo prazo. Eu sempre vi a minha vida como trabalhar intensamente até aos 62 anos de idade e depois reformar-me para gozar um pouco à vontade a vida. Infelizmente ou felizmente, mas as coisas proporcionaram-se, não foi aos 62, foi aos 66. Tudo bem. E portanto, eu decidi em 2014, no final, abandonar o meu percurso político quando eu estava no ponto mais alto dele. É preciso que se diga. A ser em grande também. Não, eu sempre tive essa felicidade de saber sair no momento certo. Eu não gosto de arrastar, não gosto de prolongar, de eternizar num lugar, seja no que for. Portanto, eu tomei essa decisão de mudar de vida no final de 2014. E tomei, baseado, e isso está escrito num livro, tinha 13 ou 14 argumentos políticos para fazer o que fiz. Infelizmente, devo-lhe dizer que esses 13 ou 14 argumentos políticos continuam atuais. Não tenho intenção nenhuma de voltar a exercer qualquer cargo político. Agora, também escrevi, não vou dizer desta água não beberei, porque fiz isso 3 vezes antes e 3 vezes me arrependi. Agora, que a força de vontade e a idade, não a idade, há outros fatores, a saúde, que me preocupou bastante nos últimos tempos e tenho estado... Esse não estava no programa, mas pronto, eu não penso. Agora, um exemplo de um pequeno interlúdio na política, do Dr. Luís Montenegro, de quem sou pessoal amigo, e que trabalhei com ele no Parlamento durante muitos anos, e que lhe devo a atenção da confiança que ele sempre depositou em mim. Quando ele concorreu ao lugar de presidente do PSD, telefonou-me e queria que eu fosse, e quis que eu fosse mandatário dele no Algarve. E eu expliquei-me, olha, Luís Montenegro, eu estou retirado há tantos anos, já não conheço a maior parte das pessoas que aí andam à frente disto ou daquilo, tenho tido problemas de saúde, a idade também já nem é a mesma. Eu elenquei tudo para ele não me convidar. E ele insistiu. Pronto, e durante um mês eu voltei a mergulhar um pouco na política interna do partido, porque não tinha como dizer que não àquela pessoa. Há outra pessoa a quem eu nunca poderia dizer que não, a não ser que não possa, pela qual tenho uma admiração política grande e uma estima pessoal muito grande, que é o Dr. Passos Coelho. Pronto, um dos políticos mais injustiçados que houve até hoje em Portugal. Mas isso não vamos agora entrar por aí nesse campo. Portanto, eu não tenho decisão de voltar. Eu estou neste momento muito ocupado com coisas que me dão muito prazer. Eu fiz o meu plano que tem a ver não só com ações cívicas muito localizadas, a gestão do meu património, das minhas coisas mais pessoais. Tenho uma série de hobbies tenho uma preocupação de saúde que é desacelerar o ritmo de vida. Mas eu vou lhe dizer, hobbies têm a ver. Agricultura. A agricultura são duas. É a agricultura da amizade
e a agricultura no terreno. Ainda faz a agricultura hidropónica? Não, Já fui não. mal sucedido. Foi uma experiência. Foi uma experiência e não gostei. Pronto, não deu bom resultado. Eu sou claramente um homem da agricultura de sequeiro. De sequer. Pronto, mas enfim. Mas, Tradicional. tive um grande objetivo que está concretizado, que era a minha biblioteca pessoal. Portanto, eu tinha 8.000 livros aqui em casa. Neste momento tenho 5.000. Todos eles catalogados, todos eles no computador, todos eles na nuvem, como se diz agora, todos eles identificados, todos eles devidamente, e todos com as devidas molduras, todos em mobiliário de biblioteca, posso mostrar daqui a pouco. Mas depois comecei também a escrever. Eu neste momento aceitei uma colaboração quinzenal com o Postal de Tavira, com a Voz do Olé vou fazendo umas colaborações assim também de vez em quando acho que é interessante, mas não quero também comprometer-me demasiado, porque eu estou neste momento no meu longo arquivo, que são toneladas de papel, eu estou a rever e a preparar o tal livro dos anos 80 no Conselho do Olé. E isso é uma prioridade neste momento para mim, por isso é que eu não posso tomar muitos compromissos de escrita, porque estou... Não tem que abandonar. Não tem que abandonar, e você que também é escritora também sabe que tem que ter prioridade, ou seja, o livrinho da Voz do Olé aguenta, vá o livro infantil, e agora vamos ao outro. Não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Precisamos ficar fechados os tempos para adiantar o trabalho. Não, mas repare, eu gosto, esta secretária onde nós estamos, eu chego aqui às 5 da manhã, levanto-me sempre cedo, muito cedo, 5, 5 e meia, deito mais 10, 10 e meia da noite, chego aqui e digo, o que é que queres fazer? E eu digo, olha, hoje apetece-me ir além à Praia da Falésia a apanhar conquilha. Olha, hoje apetece-me ir à Ilha Deserta a almoçar com os amigos. Então, Olha, hoje apetece-me ir a Lisboa ver o meu Sporting a jogar contra nem importa quem. Coisas que também não fazia antes por motivos de agenda, não é? Até não estava podia. fora também, Pois, né? estava fora. Mas pronto, mas agora posso, né? Agora tem que estar a luxo. Pronto, e portanto eu tenho uma série de coisas que preenchem o meu dia. Por exemplo, eu todos os dias parto 50 amêndoas. Aquelas que eu ali, já tenho amêndoas para o ano inteiro, todos os dias parto. A minha mulher come metade e a outra metade fica para as visitas. Ok. Isto promete. Já agora só dizer, em termos públicos, a única coisa que eu faço é o seguinte: eu sou membro da Associação de Antigos Deputados Europeus e participo nas atividades deles. Eu sou membro da Associação Parlamentar Europeia com sede em Estrasburgo e também participo. E sou membro da Associação Cívica portanto, contra a corrupção, portanto, na qual eu não é que participe intensamente, mas sou sócio e acompanho as suas atividades com muito interesse, que é transparência e integridade. Sou membro também da Associação Efêmera, do Zé Pacheco Pereira, para o qual tenho contribuído com imenso material político que eu arquivei e acumulei e vou dando. Também fiz doação de livros para a Biblioteca de Loulé, para a Biblioteca da Fundação Manuel Viegas Guerreiro de Crença, para a Efêmera, pronto, e portanto eu não me falta... Serviço não lhe falta. Dr. Mendes Bota, temos praticamente um minuto aqui para uma última abordagem. Se neste momento pudesse enviar um recado ou dizer alguma coisa a alguém, o que é que diria e a quem? Essa é uma pergunta complicada, não é? $1 million. Não, eu neste momento a coisa que eu mais gostava de dizer era ao Sr. Putin para parar imediatamente com a guerra e parar com a agressão. E, portanto, é evidente que é um pedido patético, que não tem qualquer hipótese, porque eu acho que o senhor é completamente alienado. Mas e a nível nacional, vamos aqui, a quem é que daria assim um bom recado? Olha, eu vou-lhe trocar as voltas. Em primeiro lugar, não é só nacional, mas é internacional, é planetário, digamos, é galáctico. E em segundo lugar, pensa que eu vou falar de política, mas não vou falar de política. Eu tenho uma profunda admiração pelo Cristiano Ronaldo. Acho que não vou ver na minha vida, e provavelmente nenhum de nós irá ver, ninguém que chegue ao patamar de concretização, de realização, de sucesso que o Cristiano Ronaldo teve. Mas eu gostaria que ele terminasse esta fase final da carreira de uma forma diferente, de uma forma, eu diria,
mais salutar para a memória muito positiva que toda a gente no mundo deveria ter dele. E portanto estes últimos episódios do sai, não sai, joga, não joga, birra, não birra, eu acho que isso era tudo perfeitamente dispensável e eu espero que no Mundial do Qatar deste ano ele possa fazer uma despedida em beleza da Seleção Nacional e que possa encetar então aquele final de carreira de uma pessoa à altura do currículo fabuloso que ele tem. Portanto, como vem, não é política, é futebol. Eu que sou muito crítico do futebol, mas sinceramente acho que às vezes há muita injustiça e muita ingratidão em relação a tudo aquilo que o Ronaldo significou para nós portugueses. Não tenho ilusões. Cristiano Ronaldo é o nome mais conhecido a nível mundial que Portugal tem para oferecer. Podemos ir ao fim do mundo e o elo de ligação, o ponto comum de qualquer conversação com alguém é o Cristiano Ronaldo. Muito obrigada, Dr. Mendes Bota, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelas suas palavras e para vocês que nos acompanham semanalmente, obrigada pela vossa companhia e já sabem, deixem like e acompanhem-nos nas redes sociais. Até para a semana! Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias, na Horizonte Algarve.